Nossa! Amaury Júnior, me fala uma coisa, né? A gente vê isso aí, como o Lincoln falou, né? Cadê os números? Deixa eu ver esses números, onde é que tá? Tá tocando aonde? Mas a gente hoje cobra muito da gente também, né, Amaury? Os jovens estão se adoecendo mais fácil? Com certeza. E eu digo mais, os pais estão preocupados também. Por quê? Porque eles querem que o filho siga algo que não depende só dele. Depende de N fatores. O ser humano não é só o racional. Ele é biológico, ele é social, ele é cultural. Então, o homem em si, ele é um complexo. E as pessoas querem que você siga um padrão. E quando eu digo que a gente tem que quebrar, cadê a câmera? Quebre os padrões que muitas vezes a sociedade coloca. Padrões estereotípicos. Uma pessoa tem que ser desse jeito. Quem foi que disse isso para você que tem que ser desse jeito? E se eu fizer do outro jeito? Não vai dar certo? Não, vai dar certo sim. Eu conheço vários casos, Racine, que as pessoas quebraram os paradigmas, que são aqueles conceitos pré-estabelecidos socialmente, que o cara quebrou. E aí as pessoas perguntam, como é que pode isso? Porque ele quis. Ele simplesmente comandou o cérebro dele. Ele não deixou que o cérebro ficasse como se fosse um navio sem controle. Então, você é como um barco que você tem que ter o seu manejo. Se você não tiver seu manejo, o barco vai à deriva. E ninguém consegue pegar. É verdade. Olha só, hoje a gente vê que tem muito profissional frustrado, né? Você sabe que aqui o pessoal vem de fora estudar em Fortaleza porque os cursinhos, as escolas são melhores, né? E o que a gente vê de aluno se preparando para ser médico não está no gibi. Aí eu já tive a oportunidade de conversar com algumas. Falei assim, e você realmente queria ser médico? Eu falei, não, mas meus pais já falaram para mim que realmente é o que dá dinheiro. Racine, pessoal, cadê o amor pela profissão? Racine. É por isso que a gente verdade. vê médicos frustrados, a gente vê prédio caindo toda hora aí, tá? A gente vê péssimos profissionais em todos os segmentos. Você vê aí quantas pessoas morrem por eu vou fazer negligência, uma por imprudência, pergunta por aqui. imperícia. Eu quero que alguém que estiver me ouvindo me dê um dado estatístico dos alunos do terceiro ano que eu já ensinei em colégio de grande porte, que eu não vou falar o nome, e que o aluno tirava 10 em matemática, 10 em biologia, entrava como primeiro lugar de medicina. Eu quero saber o seguinte, 5 anos depois, esse rapaz que entrou em medicina com o primeiro lugar, eu quero que você me diga dados estatísticos, comprovando que esse aluno que agora é médico, se continua com esse patamar. Me mostre gráfico, que eu digo a você, pelo conhecimento que eu tenho como professor de biologia, grande parte dos médicos formados que eu conheço eram alunos medianos, não eram alunos de PH, não. Por quê? Porque eles achavam que só você entrar na universidade com o primeiro lugar de medicina ia dar tudo certo. Não. Infelizmente, eles aprendiam apenas as ciências que estavam ali. Agora, a ciência maior é a ciência da interligação com as pessoas. A interpessoal, que a gente fala muito, né? Os psicólogos organizacionais falam muito sobre essa questão. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se seu filho não tirou o primeiro lugar, o último lugar de medicina vai também estar na mesma sala de aula. Presta atenção, pai, que está me ouvindo agora. Não fiquem pressionando o seu filho, porque vai ser um filho frustrado, achando que ele não tem capacidade nenhuma de ir para frente. O seu programa está me dando essa oportunidade de falar isso. Não, e eu acho que tem que ser falado mesmo, tá? Tem que ser falado. Eu vou até aproveitar que o Lincoln está aqui, pela vivência, pela experiência de vida, né, por essa maturidade. Ô Lincoln, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, você falar que você ia ser artista, existia muito aquele tabu, aquele preconceito, né, da própria família. Você chegou a ter esse tipo de preconceito na sua família, ou você já estava inserido no meio e não teve problema nenhum? Olha, eu não vivi esse problema.
porque a minha mãe já era professora de canto, né? Você já estava bastante inserido lá no contexto. A minha irmã, ela trabalhou como atriz, né? Na Excelsior, depois ela foi para Belo Horizonte, trabalhou na TV Itacolomi, depois veio de volta para São Paulo, trabalhou sempre como atriz em teatro. E na minha família, nós tivemos, por exemplo, a escritora Lígia Fagundes Telles. Sim, né? Eu estudei na faculdade, tive esse prazer de... A Lígia foi uma pessoa que teve uma importância muito grande na minha vida, porque com 13 anos de idade, para 14, a família se reuniu, porque eu cantava, então ela falou, tem que levar para casa do Flávio Porto, que o Flávio Porto era uma pessoa que tinha raízes na família. E o Flávio Porto era irmão do Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto. E o Flávio Porto... Você estava inserido num contexto maravilhoso, na verdade. E o Flávio Porto, eu fui morar na casa dele, porque a Lígia, com meu pai, com a família, não, vai lá para a casa do Sérgio, do Flávio, que o Flávio vai te ajudar. Ele era da produção da Record, no auge da Record, que era o Carlos Manga, Manuel Carlos, o Flávio Porto. Então eu, com 13 para 14 anos, já estava lá dentro da Record, na TV Record, ali na Avenida Miruna, ali tinha Record, e no primeiro andar era dividido a Rádio Record de um lado e a Rádio Jovem Pan do outro lado, e tinha a televisão Record também. Então eu passei assim 1 ano e meio ali dentro, trabalhando, conhecendo todo mundo ali. Então, por exemplo, um apresentador que nem você, importante, falava assim para mim, ô Lincoln, vai pegar um lanche para mim. Aí eu pegava e ela correndo, pegava um lanche para ele. Muito obrigado. E assim eu fui fazendo uma amizade muito bacana. Legal, Lincoln. Então, na verdade, você cresceu naquele meio. Cresci no meio. Sempre muito familiarizado com todo mundo, com câmeras, com ambiente. Olha, uma coisa maravilhosa, porque eu convivia com o pessoal do cenário, com o pessoal de iluminação, né? Então era uma coisa muito bacana, né? Um negócio assim, lembranças maravilhosas. Verdade. E o primeiro programa que eu participei, que eu ganhei um violão, foi no programa do Canarinho. O Canarinho tinha um programa O Canarinho, que era humorista? Humorista! Sim, dá pra ser ele era um menininho, rapazinho, com certeza. Moreninho. Aí ele tinha um programa infantil. Olha a relevância. Ele tinha um programa infantil na TV Excelsior, e a TV Excelsior era muito interessante, porque a plateia era como se fosse um leque, né? Então você tinha um palco muito bom, maravilhoso, né? E ali o palco era tão maravilhoso, o espaço, que dava para colocar até um ringue, onde tinha o telequete, né? Que aquelas lutas a luta teatrais, livre, né? começou lá na Excelsior e depois foi para um canal de maior relevância, né? Tinha Ted Boy Marino, Hélio Silva, tinha o Máscara, tinha aquela coisa toda. Então ali eu participei do programa dele, né? Ganhei um violão e tudo começou ali. Rapaz, né? a história do Lincoln, ela tem que ser escrita. Tem que ser escrita, gente. Mas você está percebendo, Racine, que ele falou que ele interagia com as pessoas? Sim. E eu não falei aqui que muitas vezes o que está faltando nessa adolescência, nessa garotada, essa interligação. Agora com o celular que foi agora apreendido, né? É verdade. Eles estão começando a perceber a relação que eles não tinham entre eles. Eles começaram a perceber que o meu amigo que está aqui do meu lado, ele não é só um companheiro dentro da sala de aula para estudar matemática, não. A gente pode trocar ideias. É verdade. Entendeu? Amaury, você tem essa facilidade de conversar, de falar, e você não tem medo de jeito nenhum que te julguem, fala assim, poxa, tá? Não gostei da opinião que você deu, tá? Isso aí pra você é de boa mesmo, né? Porque olha, eu aprendi uma coisa. Ele não quer aparecer, viu? Não quer aparecer. Eu aprendi uma coisa, Racine, que diz o seguinte: você está fazendo bem, vai ter sempre gente do outro lado que não vai gostar. Nós temos os dois lados da moeda, né? Jung, ele tinha uma coisa bacana, ele falava muito na
na complementação. Essa coisa da metade da laranja, eu nunca gostei disso. Porque ninguém nasceu pela metade. Nós nascemos por inteiro. Então, quando você junta com outra pessoa, é o inteiro. Negócio de metade da laranja. Desculpa o Fábio Júnior aí, viu? Que fala muito dessa metade da laranja. Não, tem metade não. Aí eu pergunto, quer dizer que tu jogou fora a outra metade? Momento pancada, que ele agora já sabe que quando eu falo momento pancada. Você nasceu por inteiro, então você tem que juntar o teu inteiro com o teu inteiro. Então essa questão do julgamento sempre vai existir. Vai ter pessoas que vão concordar e discordar de você. E isso faz parte, sabe do quê? Do crescimento espiritual, que eu também falo no nosso programa. Nós falamos de espiritualidade. Fique bem claro, não estou falando de religião. Estou falando de espiritualidade, que cabe em qualquer religião.